A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells, capítulo 4. Na amurada da escuna. Naquela noite, a terra foi avistada logo depois do pôr do sol e a escuna tomou aquela direção. Montgomery deu a entender que se tratava do seu destino. Estava distante demais para que algo fosse visto em detalhes. Àquela altura, parecia só uma mancha pálida em um mar indistinto de azul cinzento. Uma nuvem quase vertical de fumaça se erguia para o céu. O capitão não estava no convés quando a terra foi avistada. Depois de descarregar sua fúria sobre mim, ele cambaleou de volta para as entranhas da embarcação e fiquei sabendo que tinha ido dormir no chão de sua cabine. O imediato era quem estava no comando na prática. Aparentemente, estava tão irritado comigo quanto com Montgomery. Ele não deu a menor atenção para nós. Jantamos com ele em um silêncio melancólico, depois de algumas tentativas malogradas da minha parte de iniciar uma conversa. Foi quando me dei conta de que os tripulantes encaravam a minha companhia com o mesmo desgosto que tinham por Montgomery e seus animais. Montgomery foi bem reticente sobre o propósito das criaturas a bordo e seu destino, e eu não o pressionei, apesar de estar cada vez mais curioso. Ficamos conversando no tombadilho superior até o céu se encher de estrelas. A não ser por um ou outro ruído no castelo de proa iluminado e uma ou outra movimentação dos animais, era uma noite bem silenciosa. A onça parda permaneceu deitada, nos observando com seus olhos brilhantes, encolhida no canto da cela. Os cães pareciam adormecidos. Montgomery pegou alguns charutos. Ele falou comigo sobre Londres em um tom de saudade quase doloroso, fazendo várias perguntas sobre o que havia mudado por lá. Montgomery falava como um homem que adorava a vida na cidade, da qual fora afastado de forma súbita e inapelável. Contei a ele tudo o que poderia. Durante todo o tempo, sua estranheza foi ficando cada vez mais clara na minha mente, e enquanto falava, eu aproveitava para observar seu rosto pálido e peculiar, sob a luz fraca do lampião atrás de mim. Então me virei para o mar escuro, no local onde se escondia sua pequena ilha. Aquele homem, segundo meu ponto de vista, tinha surgido da imensidão apenas para salvar a minha vida. No dia seguinte, sairia de cena e desapareceria para sempre da minha existência. Mesmo que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias normais, eu não deixaria de ficar um tanto apreensivo. Mas o que chamou minha atenção a princípio foi a singularidade de um homem instruído vivendo em uma ilha desconhecida, e além disso, a natureza extraordinária daquilo que transportava consigo. Eu me peguei repetindo o questionamento do capitão. O que ele queria com aqueles animais? E também, por que fingira que não eram dele quando comentei a respeito pela primeira vez? Além do mais, seu acompanhante tinha um aspecto bizarro que me causou uma má impressão profunda. Tais circunstâncias cercavam o homem de uma aura de mistério, capturando a minha imaginação e travando a minha língua. Perto da meia-noite, a conversa sobre Londres se esgotou e ficamos debruçados sobre a amurada, contemplando distraidamente o mar silencioso e iluminado pelas estrelas, cada um absorto em seus próprios pensamentos. A atmosfera sentimental fez aflorar minha gratidão. Se me permite dizer, falei depois de um tempo, você salvou a minha vida. Por acaso, ele respondeu, por puro acaso. Não atrapalha. Pois eu faço questão de agradecer ao agente desse acaso. Não precisa agradecer a ninguém. Você estava em situação de necessidade e eu em condições de ajudar. Dei as injeções e alimentei você por interesse científico. Estava entediado, precisava arrumar o que fazer. Se estivesse mal-humorado naquele dia, ou se não tivesse ido com sua cara, bem, é impossível saber onde você estaria agora. Essa resposta tornou o clima um pouco mais pesado. De qualquer forma, comecei. Foi o acaso, estou dizendo, ele interrompeu. Como tudo mais na vida de um homem, só os idiotas não veem isso. Porque estou aqui neste momento, isolado da civilização, em vez de viver como um homem feliz, desfrutando dos prazeres de Londres?
apenas porque 11 anos atrás eu perdi a cabeça em uma noite de neblina. Ele se interrompeu. E o que mais? Perguntei. Isso é tudo. Voltamos ao silêncio. Depois ele riu. Tem alguma coisa nessas noites estreladas que solta a nossa língua. Eu sou um idiota e por algum motivo estou com vontade de contar a você. O que quer que você me conte, saiba que pode contar com a minha descrição, se o problema for esse. Ele parecia prestes a começar seu relato, mas sacudiu a cabeça indeciso. Então não fale, eu disse. Para mim, tanto faz. No fim das contas, é melhor para você manter seu segredo. Se eu for digno de confiança, você não tem nada a ganhar a não ser um alívio passageiro. Se eu não for, então. Ele soltou um grunhido indeciso. Senti que o havia colocado em uma posição desvantajosa, em um dia em que parecia inclinado a indiscrições. E sendo bem sincero, eu não estava muito curioso para saber o que o afastara de Londres, quando era um jovem estudante de medicina. Imaginação é o que não me falta. Dei de ombros e me virei para o outro lado. Na balaustrada da popa, havia um único vulto escuro e silencioso, observando as estrelas. Era o estranho acompanhante de Montgomery. Ele deu uma espiada rápida por cima do ombro ao notar minha movimentação e logo em seguida virou-se outra vez. Pode parecer uma coisa insignificante, mas para mim foi como um soco no estômago. A única luz perto de nós era de um lampião pendurado sobre o leme. O rosto da criatura se virou por um breve instante, mas apesar da precariedade da iluminação, vi seus olhos cravados em mim, com um leve brilho verde claro. Na época, eu não sabia que não era incomum uma luminosidade avermelhada se refletir nos olhos das pessoas. Aquilo me pareceu absolutamente inumano. Aquele vulto negro, com seus olhos de fogo, varreu da minha mente meus pensamentos e sentimentos de homem feito. E por um instante, todos os temores esquecidos da infância vieram à tona. A sensação passou com a mesma rapidez com que chegou. A silhueta de um homem, uma figura sem qualquer importância específica, estava debruçada na balaustrada de popa contra a luz das estrelas. E percebi que Montgomery estava falando comigo. Estou pensando em ir me deitar, ele falou, se você não se importa. Dei uma resposta qualquer. Nós descemos e ele me desejou boa noite à porta de minha cabine. Nessa noite tive sonhos desagradáveis. A lua minguante apareceu tarde. Sua luz surgiu como uma viga branca fantasmal atravessando a minha cabine, criando uma forma agourenta nas tábuas ao lado da cama. Então, os cães acordaram e começaram a uivar e a se agitar, o que tornou meu sono sobressaltado e escasso até o amanhecer. Capítulo 5. O desembarque na ilha. Querem ler? Amanhã. É do tamanho desse. 5 páginas. 2, 3, 4... 5 páginas e meia. Quer? Vamos? Vamos, Inácio. Mais um? Capítulo 5. O desembarque na ilha. No dia seguinte, bem cedo, era a minha segunda manhã depois de ter me recuperado, e creio que a quarta após o meu resgate, acordei em meio a sonhos turbulentos, com armas e multidões histéricas, e ouvi uma gritaria bem acima de mim. Esfreguei os olhos e continuei deitado, escutando a barulheira, e por um instante não reconheci o local onde estava. Então escutei passos vigorosos de pés descalços, o som de objetos pesados sendo jogados de um lado para o outro, um estalo violento e o arrastar de correntes. A água se agitou quando o navio deu meia volta de repente, e uma onda espumosa e esverdeada surgiu na pequena escotilha redonda que ficou encharcada. Vesti-me às pressas e subi para o convés. No alto da escada, vi contra o céu avermelhado, pois o sol estava só começando a se erguer, as costas largas e os cabelos ruivos do capitão, e por cima de seu ombro, a onça parda girando suspensa por um cabo preso a uma polia no mastro de ré. A pobre criatura parecia assustadíssima, toda encolhida em sua pequena jaula. Vamos pôr tudo para fora, berrou o capitão. Vamos pôr tudo para fora. Vou querer o navio limpo assim que nos livrarmos de tudo isso.
Ele estava parado no meu caminho, o que me forçou a dar um tapinha em seu ombro para subir ao convés. Ele se virou com um sobressalto e deu alguns passos atrás para me olhar. Não era preciso ser um especialista para perceber que o homem ainda estava embriagado. Mal amanheceu o dia, o cara já está bêbado. Olá, ele falou abobalhado, mas então uma luz se acendeu em seus olhos. Ora, é o senhor? O senhor Prendick, falei. Prendick uma ova, ele retrucou, calado. É esse o seu nome, senhor Calado. Não adiantava tentar argumentar com o Brutamontes, mas com certeza não esperava pelo que veio a seguir. Ele apontou para a rampa de desembarque, junto à qual Montgomery conversava com um grandalhão grisalho, vestido em roupas imundas de flanela azul, que aparentemente tinha acabado de subir a bordo. Por ali, senhor Calado, por ali, rugiu o capitão. Montgomery e seu interlocutor viraram para mim. Como assim? Perguntei. Por ali, maldito senhor Calado. Foi isso mesmo que eu disse. Fora daqui, senhor Calado, e depressa. Estamos evacuando o navio, limpando a sujeira deste bendito navio. E você vai sair daqui. Fiquei olhando para ele, estupefato. Então me dei conta de que era exatamente isso que eu queria. A perspectiva de não ter que encarar uma viagem como único passageiro daqueles brutos não era motivo para lamentação. Virei-me para Montgomery. Não posso levar você, disse o interlocutor de Montgomery secamente. Não pode me levar, eu repeti perplexo. Ele tinha o rosto mais anguloso e resoluto que já vi na vida. Escute aqui, comecei virando para o capitão. Ao mar, disse o capitão, este navio não foi feito para bichos selvagens e canibais, ou coisa pior que bichos selvagens e canibais. Já chega disso. Vai sair daqui, senhor Calado. Se eles não puderem recebê-lo, vai ficar à deriva, mas vai sair de qualquer jeito, junto com seus amigos. Não quero saber dessa ilha nunca mais. Estou cansado dessa história. Mas Montgomery, tentei argumentar. Ele contorceu o lábio inferior e apontou com o queixo para o homem grisalho ao seu lado, como quem dizia que nada poderia fazer para me ajudar. Eu dou um jeito em você daqui a pouco, disse o capitão. Foi quando começou uma curiosa discussão tríplice. Tentei fazer apelos alternados para cada um dos três homens. Primeiro ao grisalho, para que me desembarcasse em terra firme, e então ao capitão, embriagado, para que permitisse minha presença a bordo. Tentei, inclusive, gritar uma coisa ou outra para os marujos. Montgomery manteve-se em silêncio, apenas sacudia a cabeça. Você vai sair daqui, já falei, o capitão repetia. Que se dane a lei, eu sou o rei por aqui. Por fim, sou obrigado a confessar que minha voz ficou embargada no meio de uma ameaça vigorosa. Senti que me aproximava de um ataque de histeria e me afastei, olhando desoladamente para o nada. Enquanto isso, os marujos prosseguiam rapidamente com a tarefa de desembarcar a carga e os animais enjaulados. Uma lancha grande com 2 velas estava posicionada ao lado da escuna, e era para essa embarcação que a carga estava sendo passada. Nesse primeiro momento, eu não vi os trabalhadores da ilha encarregados de receber a carga, porque o casco da lancha estava escondido de mim pela lateral da escuna. Montgomery e seu interlocutor me ignoravam totalmente, ocupados em auxiliar e orientar os 4 ou 5 marujos que desembarcavam a carga. O capitão tomou parte nos trabalhos, mais atrapalhando do que ajudando. Eu alternava entre o pessimismo e o desespero. 1 ou 2 vezes, enquanto esperava que eles terminassem, inclusive cheguei a rir da minha própria infelicidade. A falta de um café da manhã cobrava seu preço. A fome e a ausência de glóbulos vermelhos tiram toda a fibra de um homem. Percebi claramente que não tinha vigor para resistir à decisão do capitão de me expulsar, nem para obrigar Montgomery e seu companheiro a aceitarem minha presença. Fiquei esperando passivamente o meu destino. E o trabalho de transferência da carga de Montgomery para a lancha continuou como se eu nem ao menos estivesse ali. Em seguida, o trabalho terminou. E então começou a luta. Fui arrastado, quase sem impor resistência, até a rampa de desembarque. Mesmo nesse momento, reparei na estranheza dos rostos morenos dos homens que acompanhavam Montgomery na lancha, que já estava totalmente carregada e zarpou dali às pressas.
Um trecho cada vez maior de água esverdeada aparecia sobre o meu corpo e me inclinei para trás com todas as forças para não cair de cabeça. Os trabalhadores da lancha deram gargalhadas e ouvi Montgomery xingando-os. Foi quando o capitão, o imediato e um dos marujos me conduziram para a popa. O bote do Lady Vane estava sendo rebocado por eles, com a água pela metade, sem os remos e sem provisões. Recusei-me a descer para o bote e me atirei sobre o convés. No fim, eles acabaram me descendo por uma corda, pois a escuna não tinha escada de popa, e cortaram a corda que puxava o bote. Pouco a pouco vi a escuna se afastar. Você entendeu, Inácio? Ele era um bote, ele nem ficou na ilha e nem está indo embora com o Lady Vane. Pouco a pouco vi a escuna se afastar. Em uma espécie de estupor, observei, enquanto os marujos trabalhavam no cordame, e com movimentos lentos e constantes, a embarcação foi ganhando vento. As velas se inflaram e rangeram ao pegarem o vento com toda a força. Fiquei observando a lateral gasta do casco passando por mim, e então a escuna desapareceu do meu campo de visão. Não virei a cabeça para acompanhá-la. A princípio, mal consegui acreditar no que estava acontecendo. Fiquei agachado no fundo do bote, atordoado, olhando cegamente para o mar vazio e olhoso. Foi quando me dei conta de que estava de volta ao meu pequeno inferno particular, e desta vez, semi-naufragado. Olhando por cima da beirada do bote, vi a escuna se afastando e o capitão Ruivo zombando de mim na balaustrada de popa. Quando virei para a ilha, vi a lancha ficando cada vez menor à medida que se aproximava da praia. Subitamente, a crueldade daquela situação de abandono se tornou clara para mim. Eu não tinha como chegar à terra firme, a não ser que o acaso me conduzisse até lá. Ainda estava fraco, é bom lembrar, em virtude do tempo em que fiquei à deriva no bote. Estava zonzo e sem energia, ou então, talvez me faltasse determinação. Comecei a soluçar, como não fazia desde garotinho. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Movido pelo desespero, afundei as mãos na água no fundo do bote e comecei a chutar a borda da embarcação. Rezei em voz alta para que Deus me concedesse uma morte rápida. Capítulo 6. Os barqueiros de aparência maligna.